Alô, irmãos, graça e paz sejam multiplicadas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo à casa do Senhor virtual. É Cristo na sua casa, porque a sua casa também é casa de Deus. Hoje nós estamos dando sequência aos nossos estudos sobre o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8. Hoje nós vamos estar meditando no versículo 13, em que o Senhor vai ser uma parte em que o Senhor Jesus vai fazer comparações do cristão com elementos da natureza. E aqui do versículo 13 até o versículo 16, você vai observar que Jesus Cristo fez duas comparações. A primeira comparação que ele faz do crente é com o sal. E a segunda comparação é com a luz. E hoje nós vamos meditar na primeira parte, que é a comparação do cristão com o sal. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vamos orar? Espírito de Deus, nos colocamos nas tuas mãos. Pedimos, fala conosco nessa noite, que a tua palavra vá ao nosso encontro, cause transformação e mudança, consciência espiritual. É o que oramos no nome de Jesus Cristo Salvador. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há muitos modos de encontrar o sal na natureza, mas há duas fontes principais que são importantes. A primeira, que é se obtém o sal por meio das águas do mar, e o segundo, que é por meio das rochas subterrâneas. Tá? O primeiro que eu falei, que é o sal, que normalmente a maioria de nós entende que o sal é obtido por meio das águas do mar. E como eu obtenho o sal? Assim, por meio da evaporação da água do mar, se obtém o sal, daí se tem o sal marinho. E tem o outro sal, que normalmente a maioria do que nós temos, que é o sal de rochas escavadas. E quando o Senhor Jesus estava fazendo a comparação do cristão com o sal, estava usando principalmente o sal de rocha, que tem em abundância na Palestina, principalmente onde antigamente era a região de Sodoma e Gomorra. Ali é um lugar que, por exemplo, tem muito sal. E o Senhor Jesus falou algumas coisas importantes que eu quero estar discutindo com você. Primeiro, como que funciona o sal de rocha? O sal de rocha é assim. Normalmente ele está dentro de rochas subterrâneas, né? E essas rochas subterrâneas é uma parte do mar que se secou ou lagos salgados que se secaram. E o interessante é que essa parte ela vai ser assim: o sal ele vai ficar a flor da terra, assim, em muitos lugares vai estar a flor da terra. E o que acontece? Esse primeiro sal que está na flor da terra, o sal da superfície, esse sal é um sal imprestável. Ele já não tem mais sabor, é um sal duro, é um sal que só serve para as pessoas pisarem e passar por ali. Normalmente é um sal que está muito sujo, muito contaminado. Então ele já não serve mais. Então as pessoas, para que possam usar o sal, para que possam fazer aquilo que precisa fazer, elas precisam pegar o sal e abrir um buraco, escavando até chegar em partes mais profundas, onde elas vão encontrar um sal de boa qualidade, que dali pode ser escavado, trabalhado e comercializado, certo? Muito bem, aí vai se falar tudo o que nós precisamos saber. Então, como eu falei para vocês, o sal pode ser encontrado na superfície, abaixo do solo e nas partes mais profundas. E diante disso que eu acabei de falar para os irmãos, essa explicação, e diante da comparação que Jesus fez, eu faço uma pergunta para você. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Aí eu pergunto para você, que tipo de sal você é? Eu não estou me referindo se é sal marinho ou se é sal de rocha. Eu estou comparando, usando a forma mais comum que é encontrada na Palestina, que é o sal de rocha. Que tipo de sal que é você? O sal de superfície, o sal que está logo abaixo da superfície ou o sal que precisa ser escavado para se encontrar lá? Nós precisamos ter esse entendimento, porque é baseado naquilo que eu e você vamos responder, é que vai se definir o tipo de cristão, o tipo de crente que eu e você somos. Infelizmente, há muitos crentes que são aquele tipo de pessoa que são um sal de superfície, que é completamente insosso ou insípido, não tem sabor algum. E na maioria das vezes é um sal sujo, contaminado, que não presta para nada.
Infelizmente, há muitas pessoas que vão participar de igrejas evangélicas, simplesmente mudam de religião, mas na verdade não mudaram de vida. Não mudaram de vida. Vive simplesmente, participa da ceia, vai aos cultos, mas ao mesmo tempo que é crente, ele é incrédulo. Ao mesmo tempo que ele crê, ele duvida. Ao mesmo tempo que ele assume uma vida com Deus, ele vacila na sua fé. O segundo grupo é aquele que está logo abaixo do solo. Ele já é uma pessoa que já tem mais consciência, ele sabe daquilo que quer, mas ele não assume verdadeiramente. Ele fica oscilando entre ser insípido e ter um pouco de sabor. Mas a palavra do Senhor vai nos comparar esse tipo de sal como uma água morna, que ele vai falar lá no livro de Apocalipse a respeito da igreja de Laodiceia, que é crente morno. A água morna, tenta beber água morna para você ver se tem sabor. Ela é horrível. Porque a água ou ela é quente ou ela é fria. A água morna, ela serve para provocar muitas vezes a ânsia. E tem muitos cristãos que estão sendo motivo de ânsia para as pessoas que estão lá fora. Eles dizem, se for para eu me tornar cristão e ser como a pessoa, como Maria ou como Sebastião, eu não quero ser. Porque ele vive muito bem dentro da igreja que ele vive, mas aqui fora ele faz as mesmas coisas que a gente faz. Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor irá vomitar você. Agora existe uma terceira camada de sal. É aquela que está mais na profundeza. É aquela que precisa se cavar mais para chegar, acertar mais a picareta, acertar mais a cavadeira, até chegar nessa camada. Irmãos, muitas vezes na nossa vida nós não queremos uma vida dura, uma vida de luta, uma vida em que precisa picar mais fundo, acertar mais fundo para entrar no profundo de Deus, numa vida íntima e comunhão com o Senhor, para vivermos uma vida espiritual mais profunda, mais íntima. Deus não está interessado que apenas o meu exterior seja mudado. Acima de tudo, o que precisa ser mudado é o meu interior. Porque o meu interior sendo transformado, as camadas superiores, as camadas mais externas serão transformadas. A minha vida precisa passar por uma transformação. Eu e você precisamos cuidar do nosso testemunho como cristãos. Presta atenção. O sal, ele não tem importância para si mesmo. Ele nem tem importância para Deus, que Deus não usa sal. Mas o sal tem importância para pessoas. As pessoas que precisam do sal, é ou não é? Dentro da sua casa você usa sal, porque você precisa se alimentar, e as pessoas da sua casa. Então nós precisamos saber que o nosso testemunho, a vida que eu tenho com Deus, sendo eu o sal da terra, a minha vida precisa ter um significado para as pessoas que estão à minha volta. As pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, da minha vizinhança, as pessoas do meu trabalho, elas precisam olhar para a minha vida e a minha vida precisa ter um significado. Quem vai classificar o tipo de sal que eu, Alzira, sou, não sou eu mesma também. São as pessoas que convivem comigo. As pessoas dentro da minha casa, os meus vizinhos, eles que vão dizer exatamente o tipo de cristã que eu sou. Pelas minhas atitudes, eles vão observar. E da mesma forma, irmãos, as pessoas que vão dizer se você é um sal sem sabor, ou se é um sal que tem mais ou menos sabor, ou se você é aquele sal que realmente vai fazer diferença no alimento onde foi incorporado. Preste atenção, o alimento, na verdade, se nós formos fazer a comparação, o alimento, qual é mais importante, o sal ou o alimento onde o sal está inserido? Certamente que é o alimento. Que o sal, ele vai dar sabor, mas o sal não é o que vai alimentar. Ou seja, o que é mais importante no Evangelho não é a minha vida como sal, é o alimento. E o alimento é Jesus. Ele disse que é o pão da vida. No pão é necessário que vá o sal. Então agora preste atenção no que eu vou te dizer. Mas é o sal que vai dar o teor e o sabor para o alimento.
Você precisa entender que o Evangelho de Jesus ele é poderoso, mas você e eu que dizemos que a cada dia que caminhamos, que temos o alimento de Cristo na nossa vida, as pessoas vão conhecer o sabor do Evangelho por meio da minha vida. É a minha vida que vai dar o teor para dizer que vale a pena ser cristão ou se não vale a pena ser cristão. Amém? Então eu quero deixar para você essa palavra, que você guarde ela no seu coração. A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 14 e 15, que a Bíblia diz assim, olha, que o marido é santificado pela vida da mulher que é cristã. E no versículo 16 assim, como você vai saber, mulher, se o seu marido vai ser salvo? Como se ele vai saber se ele vai se converter? Sabe como se pode saber? Através do tempero que eu dou no alimento, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, eu coloco cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa palavra, que o teu Espírito está movimentando. Senhor, nós não queremos ser servos de Deus apenas na superfície, queremos viver esse evangelho que cremos, viver esse evangelho que pregamos. Ó Deus querido, vivenciar e absorver essa palavra em todo sentido, naquilo que se refere aos direitos e também naquilo que se refere às nossas obrigações como servos do Senhor. Ajuda-nos a ser sal da terra, para temperar este mundo que está perdido sem sabor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo fala no seu coração. Seja você o tempero deste mundo. Deus te abençoe. Graça e paz.